alunos do curso de Sistemas de Informação da UFJM. Neste vídeo eu vou falar para vocês um pouco do Simplex, mais especificamente sobre o modelo padrão do Simplex. Bom, sobre esse assunto vamos ver vários vídeos, um deles sobre o modelo padrão do Simplex, outro sobre a fundamentação teórica do Simplex e, por fim, a abordagem na forma de quadro. Então, serão 3 vídeos que vão compor esse assunto. Este primeiro, vamos falar da modelagem padrão do Simplex. Antes de iniciar, vou falar para vocês um pouco sobre o Simplex. O Simplex é um algoritmo para resolução de problemas de programação linear. Então, o que é a programação linear? A programação linear é uma parte da pesquisa operacional que trata da modelagem e resolução de problemas formulados com funções lineares. Então, todo problema modelado onde a função objetivo e as inequações, que compõem o conjunto de restrições, são funções lineares, composto por funções lineares, então nós tratamos de um problema de programação linear. Então, o algoritmo do Simplex, ele está apto para a resolução de problemas de programação linear. Então, está aqui a definição do Simplex. O Simplex é um método algébrico, exato, iterativo, que nos leva à solução ótima para um problema de programação linear, se ela existir, através de um número finito de iterações. Então, se existir solução ótima para esse problema, o Simplex garante encontrar a solução ótima. Então, ele é exato. Ele é iterativo porque a cada passo ele vai aprimorando a sua solução. Então, a solução ela é construída iterativamente. Vamos definir agora os elementos que compõem o modelo de programação linear. Então, nós vamos chamar aqui de matriz A, o conjunto dos coeficientes das restrições. Essa matriz A ela tem dimensão M por N. M sendo o número de restrições e N o número de variáveis. O vetor coluna P, que representa o conjunto de parâmetros das restrições. Então, o vetor coluna P, ele é aquele termo independente, o lado direito ali das inequações. O vetor coluna C, que é o vetor de custo barra lucro das variáveis na função objetivo. Então, esse vetor coluna C, ele compõe os coeficientes das variáveis na função objetivo. E o vetor coluna X, que é o vetor de variáveis. O vetor coluna B, ele tem dimensão M, sendo M o número de restrições, Cada restrição tem um termo independente, então é um elemento para cada restrição. O vetor coluna C, que é o coeficiente das variáveis na função objetiva, é 1 para cada variável, então a dimensão dele é N. E o vetor coluna X, que tamanho N, que contém as variáveis do problema, as variáveis de decisão. Então, está aqui um exemplo de um problema de programação linear. Neste exemplo, nós temos 5 variáveis e temos 3 restrições mais as restrições de não negatividade. Então, aqui a nossa matriz A é a matriz dos coeficientes das variáveis nas restrições. O vetor coluna B é o termo independente das restrições. O vetor coluna C é o coeficiente das variáveis na função objetivo. E o vetor X é o vetor com as variáveis. Então, eu tenho 5 variáveis.
Vamos definir, então, a matriz A, o vetor B, o vetor C e o vetor de variáveis. Então, minha matriz A é o vetor de coeficiente das restrições. Então, ele tem 3 linhas, porque são 3 restrições, e 5 colunas, porque são 5 variáveis. Esses valores que compõem a matriz A são os coeficientes das variáveis nas restrições. Então, voltando aqui ao nosso modelo, nós temos que o coeficiente de x1 na primeira restrição é 0, o coeficiente de x2 na primeira restrição é 1, o coeficiente de x3 é 5, o de x4 é 4, o de x5 é 3. Então, a primeira linha da minha matriz A deve ser 0, 1, 5, 4 e 3. 0, 1, 5, 4 e 3. Segunda linha aqui refere-se aos coeficientes da segunda restrição. Então, na segunda restrição, o coeficiente de x1 é 2, o de x2 é 1, o de x3 é 0, o de x4 é 3 e o de x5 é 2. Então, 2, 1, 0, 3 e 2. 2, 1, 0, 3 e 2. Por fim, os coeficientes da terceira restrição: 3, 1, 0, 9 e 0. 3, 1, 0, 9, 0. Então, essa é a minha matriz A. O meu vetor coluna P, ele é composto pelos termos independentes das restrições. Então, ele tem dimensão 3, são 3 restrições, cada restrição tem um termo independente. Então, voltando aqui, os termos independentes aqui são 10, 3 e 18. Então, tá aqui o meu vetor coluna B. Aqui ele está representado como linha, mas eu incluí aqui o transposto para indicar que isso é um vetor coluna. O vetor coluna C tem dimensão 5. Né? São os coeficientes das variáveis na função objetiva. Eu tenho um coeficiente para cada variável, então são 5 coeficientes. Voltando aqui, os coeficientes das variáveis na função objetiva é 4, 2, 1, 10 e 5. 4, 2, 1, 10 e 5. É um vetor coluna, por isso que está indicado aqui como transposto, porque está representado aqui como um vetor linha. Por fim, o nosso vetor de variáveis. Eu tenho 5 variáveis, x1, x2, x3, x4, x5. Também é um vetor coluna. Coloquei o transposto para poder representá-lo aqui como linha, para facilitar. Uma vez que eu defini a matriz A, o vetor B, o vetor coluna C e o vetor de variáveis x, eu posso representar meu modelo utilizando essa notação matricial. Ele vai ficar da seguinte forma: eu quero otimizar a função objetivo z igual a cx, c o vetor de coeficientes, vezes x o vetor de variáveis. Aqui tem um transposto, porque o c é um vetor coluna, por definição, x é um vetor coluna, por definição, e essa multiplicação aqui, eu quero fazer uma multiplicação escalar, ou seja, eu quero que essa multiplicação retorne um valor escalar. Para isso, eu tenho que multiplicar um vetor linha por um vetor coluna. Por isso, a indicação, vocês vão ver sempre, a indicação aqui do transposto. Continuando aqui, sujeito ao conjunto de restrições. A é a minha matriz dos coeficientes das variáveis nas restrições, x vetor de variável igual ao termo independente lá, o vetor b. E x maior ou igual a zero são as restrições de não negatividade. A forma padrão do simplex, que é o objetivo desse vídeo, ele considera que as restrições são de igualdade, todas as minhas variáveis são não negativas. Então, essa é a forma padrão para a resolução do simplex. Quando o modelo não está na forma padrão,
é preciso transformá-lo para a forma padrão. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar como transformar um modelo qualquer para a forma padrão do simplex. Então, o simplex ele é aplicado à forma padrão, e na forma padrão as restrições envolvem apenas igualdades. Todas as variáveis são não negativas. Por definição, vamos considerar minimização da função objetivo, e o termo independente das restrições deve ser não negativo. Então, nós vamos aprender a transformar um modelo para a forma padrão. Primeiro, vamos tratar o critério de otimização. Então, a gente pode facilmente transformar um problema de minimização em um problema de maximização e vice-versa. Então, um problema de minimização, ele é igual a maximizar menos a função objetivo. Então, minimizar f de x é igual a maximizar menos f de x. E da mesma forma que maximizar f de x é igual a minimizar menos f de x. Vamos ver o exemplo. Maximizar z igual a 3x1 mais 2x2 é a mesma coisa de minimizar z igual a menos 3x1 menos 2x2. Então, a gente pode transformar um problema de minimização em maximização, bem como um de maximização em minimização. Agora vamos tratar das variáveis. A primeira questão que vamos tratar é transformar uma variável negativa em uma não negativa. Então, suponha que o seu modelo tem uma variável que possa assumir valores negativos ou nulos. Então, para transformar essa variável em uma variável não negativa, basta eu definir essa variável como sendo basta eu definir xj como sendo menos xj, e xj irá entrar no meu modelo como não negativo. Então, xj será substituído no problema e calculada posteriormente. Então, por exemplo, eu tenho uma variável no meu modelo que é x1 menor ou igual a zero. Então, x1 será substituída no modelo por menos x1, e ela entrará no modelo como sendo não negativo. Então, onde aparecer no meu modelo x1, eu vou substituir por menos x1. A restrição de que essa variável seja menor ou igual a zero vai ser substituída por uma variável de não negatividade. Outra questão é transformar uma variável livre em uma não negativa. Então, suponha que eu tenha xj pertencente aos reais, ou seja, qualquer valor positivo, negativo ou nulo. Para resolver isso, para transformar essa variável em uma variável não negativa, eu vou definir xj como sendo a subtração de outras duas variáveis que não pertencem ao meu modelo. Então, vou criar, por exemplo, xj1 e xj2. E o meu xj será substituído pela subtração dessas duas. E ambas essas variáveis criadas serão incluídas no modelo como sendo não negativas. Então, aonde ocorrer xj no meu modelo, eu vou substituir pela subtração de xj1 e xj2. Então, suponha que o meu modelo tem uma variável pertencente aos reais, uma variável que pode assumir qualquer valor positivo, negativo ou nulo. Eu vou substituir essa variável pela subtração de outras duas. x5 e x6 não pertencem ao meu modelo. Eu vou criar essas novas variáveis e aonde tiver x1 no modelo, x1 será substituído pela subtração das duas. E ambas entrarão no meu modelo como não negativo. x1 deixa de existir no modelo e meu modelo agora passa a ser composto pelas variáveis x5 e x6 no lugar de x1. Para vocês entenderem um pouco o propósito de incluir essa subtração, vamos analisar um pouco essa questão do porquê substituir pela subtração de outras duas. Se x5 for maior que x6, isso significa que x1 vai assumir valores positivos.
Se x5 for menor que x6, x1 vai assumir valores negativos. Se x5 for igual a x6, x1 vai assumir valor nulo. Então, essa subtração aqui vai permitir que x1 assuma valor positivo, negativo ou nulo, ou seja, que ele assuma qualquer valor real. Porém, meu modelo, eu vou ter duas variáveis não negativas. Então, meu modelo vai trabalhar com variáveis não negativas, porém, o resultado final, após a resolução do modelo, eu posso ter valores negativos para x1, positivos ou nulo. x1, então, poderá assumir qualquer valor real. Agora vamos tratar das restrições de desigualdade. Como nós vimos, as restrições na forma padrão do simplex, eles têm que ser restrições de igualdade. Então, vamos lá. Então, se eu tiver uma restrição do tipo menor ou igual, eu vou incluir a essa restrição uma variável denominada variável de folga. Uma variável criada, ela não pertence ao problema original. Eu vou incluir essa variável de folga e vou transformar a minha restrição de desigualdade em igualdade. Essa variável de folga, ela entra no meu modelo como não negativa. Vamos ver um exemplo. x1 mais x2 mais x3 menor ou igual a zero. Bom, para transformar essa restrição em uma igualdade, eu vou acrescentar a variável de folga. Essa variável de folga não pertence ao problema original e a minha restrição vai se tornar de igualdade. A minha variável de folga, ela entra no modelo como não negativa. Então, vamos entender um pouco disso. Eu tenho aqui que 5 é menor ou igual a 7. Se eu quiser transformar isso aqui em igualdade, eu vou ter que adicionar uma folga. Aí eu tenho uma igualdade. Sendo essa folga não negativa. Da mesma forma, se eu tiver uma restrição do tipo maior ou igual, eu vou subtrair uma variável de folga e vou transformar essa restrição em igualdade. E essa variável de folga também entra no meu modelo como não negativo. Então, vamos ver aqui um exemplo. x1 mais x2 mais x3 maior ou igual a 5. Então, aqui eu subtraí a variável de folga. Essa variável não pertence ao meu modelo e transformei a restrição em igualdade. Essa variável de folga, ela entra no meu modelo como não negativo. Bom, essa variável de folga, às vezes é chamada de variável de excesso. Ela representa o excesso de um recurso. Então, se eu tenho ali uma restrição de uma matéria-prima, eu tenho tanto de matéria-prima disponível, a minha produção tem que ser menor do que aquela quantidade de matéria-prima. Ao incluir a variável de folga, o valor atribuído a essa variável de folga após a resolução do modelo indica que houve um excesso daquele recurso. Se essa variável de folga for igual a zero, significa que aquela matéria-prima foi utilizada na totalidade. Se ela assumir algum valor positivo, significa que teve um excesso daquela matéria-prima. Sobrou aquela matéria-prima. Então, as variáveis de folga, elas indicam esse excesso das restrições, essa sobra dessas restrições. Então, eu tenho geralmente na igualdade ali o limite mínimo, ou o limite mínimo ou máximo de algum recurso, da restrição. Então, quando essa variável de folga assume um valor positivo, significa que
eu cumpri além daquele limite mínimo ou eu cumpri menos do que aquele limite máximo. Por fim, o meu termo independente B, ele tem que ser não negativo. Então, caso ocorra, né, de um termo independente ser negativo, basta eu multiplicar toda a restrição por menos um, lembrando de inverter o sinal da desigualdade. Né? Se eu multiplico uma restrição do tipo menor ou igual por menos um, ela se torna maior ou igual. Se eu multiplico uma restrição maior ou igual por menos um, ela se torna menor ou igual. Tá? Lembre-se disso. Então, quando tem a ocorrência de B negativo, basta multiplicar a restrição por menos um. Vamos ver um exemplo de um modelo qualquer. Chutei aqui esses valores. É só para transformar esse modelo na forma padrão do simplex. Então, vamos lá. Primeiro, né, por definição, nós vamos considerar problemas de minimização. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar essa função e objetivo em minimização. Então, vou escrever aqui em vermelho as mudanças que nós faremos. Então, vai ficar maximizar Z é igual a minimizar menos Z. Então, vai ser minimizar Z igual menos 2x1 menos 3x2 menos x3. Então, já modificamos aqui a função objetiva. A próxima mudança que eu vou escolher fazer é alterar aqui o valor de B. O B está com valor negativo. Nós vimos que o termo independente aqui tem que ser não negativo. Então, para alterar esse valor de B, eu vou multiplicar toda essa restrição aqui por menos 1. Então, como que ela vai ficar? Vou escrever aqui em cima. Menos 3x1 menos 4x2 menos x3 maior ou igual a 4. Então, os coeficientes aqui podem ser positivos ou negativos, não faz diferença, né? E agora o meu B está não negativo, então tá ok. Vou apagar a restrição que foi alterada. Bom, então já todos os meus termos independentes agora são positivos, já transformei minha função objetiva para minimização. Agora eu vou trabalhar em cima das minhas variáveis. Então vamos lá. A minha variável x1, ela pode assumir valores negativos. Então nós vimos que todas as variáveis têm que ser não negativas. Então, para transformar essa variável em uma variável não negativa, o que eu vou fazer? Eu vou substituir x1 por menos x1. Então, aonde que meu modelo aparecer x1, eu vou substituir por menos x1. Então, vamos lá. Aqui aparece x1. Então, eu vou substituir por menos x1. Então, isso significa que aqui vai ser mais 2x1. Não ficar confuso, vou tirar aqui só o sinal. Então, aqui era menos x1, agora ficou mais x1, mais 2x1. Aqui também aparece x1. Então, aqui vai ser menos 3x1, eu vou multiplicar por menos 1, vai ficar 3x1. Aqui aparece x1, então eu vou substituir aqui por menos x1. Ficar menos x1. Então, aqui, no lugar dessa restrição de x1 menor ou igual a zero, eu vou incluir a de não negatividade, x1 maior ou igual a zero. Agora, eu tenho uma outra variável que pertence aos reais. Então, para fazer os ajustes, eu vou criar outras duas variáveis, que eu vou chamar aqui de x2 linha e x2 duas linhas, e vou substituir essa variável pela subtração dessas duas. Então, onde eu encontrar x2, eu vou substituir por x2 linha menos x2
duas linhas. Então, aqui aparece x2, eu vou substituir por x2 linha menos x2 duas linhas. Aqui aparece x2. No lugar do x2, eu vou colocar x2 linha menos x2 duas linhas. Aqui também aparece x2, eu vou substituir por x2 linha menos x2 duas linhas. E no lugar dessa restrição, que x2 pertence aos reais, eu vou incluir que x' é maior ou igual a zero e x2, duas linhas, também é não negativo, no lugar daquela restrição. A minha terceira variável é não negativa, então tá ok. Agora, as próximas modificações são as desigualdades. Eu tenho que transformar em igualdade. Então, para isso, eu vou acrescentar a variável de folga e transformar a inequação em uma equação. Essa restrição, vou escrever ela aqui em cima, vai ficar 3x1 menos, já desmembrando isso aqui, menos 4x2 linha, menos com menos mais, 4x2 duas linhas, menos x3, restrição do tipo maior ou igual, eu subtraio a variável de folga. Então, vou chamar essa variável de folga aqui de x4, né? Porque eu tenho as variáveis x1, x2, linha, duas linhas, x3, então x4 é minha variável de folga, igual a 4. Então, eu posso agora apagar. E eu já tenho uma restrição de igualdade. Agora, essa outra restrição, ela é do tipo menor ou igual, eu vou somar a variável de folga. Então, ela vai ficar menos x1, já desmembrando aqui, mais x2 linha, menos x2, duas linhas, mais x3. Essa variável de folga eu vou chamar ela de x5. Então, cada restrição de desigualdade eu adiciono ou subtraio uma variável de folga diferente, igual a 7. Então, bom, além disso, as variáveis de folga, ela entra no meu modelo também como não negativos. Então, todas as minhas variáveis são não negativas. As minhas restrições são de igualdade. Meu termo independente positivo e minha função objetiva aqui de minimização. Então é isso. Esse vídeo termina por aqui. No próximo vídeo, eu vou falar da fundamentação teórica do simplex, falar das condições de otimalidade, de alguns conceitos que serão utilizados para o entendimento do método simplex. Então, obrigada e vejo vocês no próximo vídeo.